Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto do portal Cidadão Cidade, o portal de entrevistas de Campinas. Hoje estamos aqui com a professora Carol Filho, vamos debater um tema extremamente importante, que é o feminismo, sua história e a sua luta. Eu gostaria aqui de dizer que essa série de entrevistas que foram feitas entre ontem e hoje, ontem sobre a legalização do aborto e hoje sobre a história do feminismo, são dois motivos, duas motivações que me levaram a criar o Cidadão Cidade. Quando eu pensei em criar um portal de entrevistas, os primeiros temas que vieram na minha cabeça foram luta contra a LGBTfobia, feminismo e a sua importância em relação à questão da legalização do aborto, sobre a importância de pensar no direito da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo. E então, caminhando nesse sentido, hoje eu posso dizer que a entrevista nem começou, mas eu já posso dizer que eu me sinto com a missão um pouco cumprida, no sentido de fazer aquilo a que se propõe o Cidadão Cidade. Então, gostaria de, primeiramente, agradecer a Carol, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que já participaram, que já concederam entrevistas ao Cidadão Cidade, porque é graças a elas que esse canal existe. E é graças a vocês que assistem, que compartilham, que ajudam. Hoje já estamos no Instagram com 620 seguidores, estamos no Facebook com 950 curtidas na nossa página, estamos também no YouTube com 200 inscritos. Então, assim a gente vai crescendo, vai pensando numa forma de comunicação alternativa para pensar questões que são importantes para a gente poder refletir os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, Carol, e gostaria de pedir para que você se apresentasse para o nosso público. Pedro, eu que agradeço muito o convite. Queria parabenizar o canal Cidadão Cidade pela iniciativa, não só desse debate importantíssimo hoje sobre feminismo, mas pela iniciativa de promover uma série de discussões importantíssimas, ainda mais especialmente nesse momento de isolamento social, em que tantas questões sociais têm explodido. Então, queria parabenizar muito o Cidadão Cidade. Meu nome é Carolina, eu sou socióloga, sou professora da rede pública estadual, atualmente dou aula numa escola lá na região do Campo Belo, e agora estou em teletrabalho, e tenho uma militância no coletivo 15 de Outubro, que é um coletivo de professores e professoras, educadores, e também no coletivo feminista Rosa Lilás, venho acompanhando o feminismo, o movimento de mulheres há alguns anos. É tudo uma novidade para mim, inclusive a possibilidade de fazer à distância as entrevistas. Mesmo esse sistema aqui de entrevista, eu estou aprendendo a lidar também, é tudo novidade. Bom, vamos iniciar então a entrevista. Assim, a ideia, só explicando rapidamente, a ideia é falar sobre o básico, né? Para poder tornar cada vez mais, para ampliar esse debate sobre o que é o feminismo, sua história e sua luta. Como surgiu o feminismo? Bom, a luta das mulheres, ela é muito, muito antiga, de longa data. Desde a luta das mulheres indígenas que viviam aqui no Brasil e nas terras da América toda, que lutaram contra a colonização, contra o estupro, contra a escravização, desde a luta das mulheres africanas que resistiram também à escravidão, ao estupro, à violência, a luta das chamadas bruxas no final da Idade Média, na passagem para a Idade Moderna, que resistiram também a um processo muito sistemático de perseguição às mulheres. E desde a antiguidade clássica mesmo, na Grécia Antiga, as famosas mulheres de Atenas resistiram muito ao fato das mulheres estarem excluídas da política, dos círculos de discussão, enfim. Então, a luta das mulheres é muito, muito antiga. Mas o feminismo,
com esse termo, com esse nome, enquanto um movimento político, um movimento social mais definido, mais organizado, ele data mesmo de meados do século XIX, com o avanço da industrialização e da urbanização, em especial na Europa, principalmente na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Então, o termo feminismo surgiu a partir daí, faz um pouquinho mais de 200 anos, mais ou menos. O que são as chamadas ondas do feminismo? Sobre as ondas do feminismo, primeiro eu queria fazer uma consideração que essa é uma divisão mais acadêmica, mais metodológica, e ela é uma divisão muito eurocentrada, ou seja, é uma forma de caracterizar o feminismo que ela é muito a partir da história das mulheres na Europa, nas épocas mais recentes, né? Então, do século XIX para cá. Então, essa divisão em ondas, ela não contempla a diversidade e a totalidade das lutas das mulheres na história. Então, mesmo a luta das mulheres indígenas, das mulheres africanas, das mulheres orientais, ela não está completamente contemplada por essa divisão das ondas. Mas, de toda forma, é uma divisão que tem sido muito usada para debater a história do feminismo, que a academia se apropriou bastante, né? A primeira onda, ela data de meados do século XIX e foi uma luta principalmente focada no debate sobre o voto feminino. Naquela época, estava explodindo, estava começando o debate sobre a democracia e as mulheres ainda estavam excluídas desse processo. Então, é um movimento que ficou conhecido como o movimento das sufragistas ou das sufragetes. Tem até um filme muito conhecido, recente, das sufragetes. E então foi um movimento com uma pauta muito bem organizada, que era essa do voto feminino. Inclusive, eu queria lembrar aqui para o pessoal que aqui no Brasil o voto feminino só foi legalizado em 1934. Então, é muito recente que as mulheres podem ter o direito a participar da política aqui no Brasil. Não tem nem 100 anos da conquista desse direito. Então, de fato, o movimento lá das feministas, da chamada primeira onda, foi importante para isso. A segunda onda, ela data de mais ou menos os anos 60, 70, ela pegou toda aquela efervescência do maio de 68, do lema do é proibido proibir, dos escritos, principalmente da Simone de Beauvoir, são dessa época, e era o momento em que a pauta da libertação sexual, ela estava muito em voga. Então, o debate da sexualidade, dos direitos sexuais e reprodutivos, ele foi muito forte nessa chamada segunda onda. É um movimento que, inclusive, ficou muito conhecido, uma imagem, aquela discussão das mulheres queimando sutiãs, que era uma forma de protesto contra os padrões que estavam arraigados na época, e também de uma luta de reconstrução do sentido do que é o corpo feminino, um debate muito forte nesse sentido. Nessa segunda onda, foi quando, influenciados pela Simone de Beauvoir, começou também a surgir esse debate que diferencia o que é sexo biológico e gênero. Aquela frase da Beauvoir, que é muito famosa, do não se nasce mulher, torna-se, é muito característica dessa segunda época, dessa segunda onda do feminismo. Então, o que isso quer dizer? Apesar do sexo biológico definir algumas coisas, o gênero, ele é mais social, ele é mais cultural. É como se, por você ter um determinado sexo biológico, você necessariamente tem um papel social. Então, nessa época, começou a se questionar isso. Não é porque eu nasci mulher que eu devo necessariamente ser mãe, necessariamente casar, ou necessariamente me portar de determinada maneira. Enfim, era esse o debate efervescente da segunda onda.
E a terceira onda, a partir dos anos 90, com o avanço do neoliberalismo, da globalização, foi a época também que tinha acabado de cair o muro da União Soviética, então o debate ali que pautou as décadas anteriores de polarização, radicalização da Guerra Fria, de discussão de grandes projetos de sociedade, ele estava mais decadente nesse momento. E os anos 90 foi um momento de reforço do individualismo, reforço de uma discussão mais da micropolítica e menos do macro, da totalidade da sociedade. A Simone de Beauvoir mesmo, e outras referências dos momentos anteriores, ficaram conhecidos como estruturalistas, porque, inclusive, pensavam a sociedade como um todo. Nos anos 90, na terceira onda, perde força esse debate da estrutura, da totalidade, e ganha mais preeminência um debate da micropolítica, das microrrelações. E também é um momento que surge com mais força o debate da interseccionalidade. Então, um debate de que o feminismo precisava sempre trazer no seu bojo a relação com a questão da raça e a questão de classe. Hoje em dia, já se fala na academia em uma quarta onda, que seria um movimento que não tem uma organização teórica, política muito bem definida, que ele é muito diverso, muito heterogêneo, mas que teria eclodido aí a partir com a chamada Primavera Feminista, mais ou menos de 2011 para cá, a Primavera Árabe, grandes levantes de mulheres que tiveram pelo mundo contra a cultura do estupro, e aqui no Brasil também a gente sentiu os impactos dessa Primavera Feminista. Mais ou menos isso. Só um comentário. Você falou sobre gênero, e hoje a gente tem um presidente que pretende criminalizar o que ele chama de ideologia de gênero. Afinal de contas, existe ideologia de gênero? Oi? Oi, Pedro, travou um pouquinho. Você pode repetir, por favor, a pergunta? A pergunta é essa, porque a gente tem um presidente que hoje em dia pretende criminalizar o que ele chama de ideologia de gênero. E a pergunta foi se existe ideologia de gênero, porque é possível ideologizar o gênero das pessoas? Como que você entende isso? Não existe essa ideologia de gênero. Isso, na verdade, ele constrói uma série de armadilhas, uma série de preconceitos, estereótipos, para tentar colocar um estigma sobre o movimento feminista, sobre o movimento LGBT, e um deles é esse da tal da invenção da ideologia de gênero. Isso não existe. Na verdade, ele tenta condenar, estigmatizar todos os questionamentos que o movimento feminista e o movimento LGBT fazem em relação ao gênero. Mas, na verdade, existe uma ideologia dominante. Se existe alguma ideologia de gênero, é a dominante. E qual que é a ideologia dominante de gênero? É a ideologia machista, patriarcal, racista, LGBT-fóbica. Isso não deixa de ser uma ideologia. A ideologia que diz que as mulheres precisam ser inferiorizadas, submissas, que elas devem ganhar menos, que elas são fruto de uma fraquejada, isso não deixa de ser um discurso ideológico muito forte, né? Então, se existe alguma ideologia de gênero, é a ideologia que o próprio Bolsonaro proclama. Qual é a importância da luta do feminismo nos dias atuais, levando em consideração o contexto da pandemia do Covid-19? Essa é uma questão fundamental, acho que é a questão chave do momento hoje, porque a crise que a gente está vivenciando, que é uma crise sanitária, econômica, social, política, uma crise gravíssima, ela acentua
uma série de problemas sociais que já vinham de forma muito latente na sociedade. E um deles é a questão do machismo. E além dela agravar, acentuar esses problemas, a crise também dá visibilidade por uma série de questões que pareciam que estavam passando batidas aí no cotidiano da rotina desenfreada do trabalho. A primeira questão, que é agravada pela crise, é a questão da pobreza. E aí eu peguei um dado aqui do IBGE de 2017, que diz que 64% das famílias brasileiras em situação de extrema pobreza, 64%, são formadas por mulheres negras, chefes de família, que vivem sozinhas, sem um casamento, sem uma união estável, com seus filhos. Essa é a configuração, essa é a cara, esse é o gênero, essa é a raça do que são as famílias em situação de extrema pobreza no Brasil. E são essas famílias, chefiadas por mulheres negras, cuidando sozinhas de seus filhos, que estão tentando acessar esse auxílio emergencial de R$ 600, que estão tendo muita dificuldade de ter acesso a esse dinheiro, de conseguir o mínimo do mínimo para poder sobreviver. São essas famílias que o governo tem dito que são os trabalhadores invisíveis. 64% das famílias em situação de extrema pobreza. Então, é muita gente, e a pobreza aqui no Brasil e no mundo, infelizmente, ela tem uma marca de gênero e raça muito forte, que tem a ver com o nosso passado colonial, escravocrata, que tem a ver com como está organizada a estrutura do capitalismo aqui no Brasil. Então, tem essa questão da pobreza. A outra questão muito forte é que o isolamento social, ele trouxe à tona a carga e a importância das tarefas domésticas. Então, eu tenho visto muita gente falando, nossa, o meu dia está sendo consumido por fazer comida, lavar louça, limpar a casa, higienizar as compras, lavar as mãos, e essa rotina ela consome o dia todo. Pois é, isso já era rotina antes da pandemia para mais da metade da população, que são as mulheres. E muitas vezes, na maior parte das vezes, levam toda essa carga das tarefas domésticas sozinhas, com a sobrecarga ainda da jornada fora de casa. Então, a visibilidade das tarefas domésticas está muito evidente agora, nesse momento do isolamento social. E aí eu queria chamar a atenção para uma outra questão, que é a questão do emprego doméstico, né? O Brasil, ele é o país do mundo com o maior número de pessoas no emprego doméstico. São 7 milhões, segundo dados do IBGE. 97% são mulheres, são as famosas empregadas domésticas, e a grande maioria negras. Isso é um resquício da escravidão muito forte, uma característica da divisão sexual e racial do trabalho que tem no Brasil. Então, as mulheres que têm uma condição socioeconômica mais privilegiada, mais favorecida, o que elas fazem? Contratam outras mulheres de menor condição social, em especial mulheres negras, para fazer essas tarefas domésticas. Mas esse trabalho é sempre delegado para as mulheres. E aí, aqui no Brasil, essa questão das empregadas domésticas, já estão surgindo inúmeras denúncias e relatos de patrões e patroas que obrigaram as faxineiras, as cozinheiras, as diaristas a ficarem na casa delas, não dispensaram para que elas pudessem cumprir o isolamento social e ficarem menos vulneráveis ao coronavírus, né? Então, esses relatos têm surgido sempre, e é muito sintomático, muito emblemático que a primeira morte que tem ocorrido aqui no Brasil de coronavírus, no dia 17 de março, tenha sido justamente de uma empregada doméstica, a Cleonice, lá no Rio de Janeiro. Os patrões dela tinham acabado de voltar da Itália,
voltaram infectados, não dispensaram a Cleonice, ela adquiriu o vírus, desenvolveu a doença, ficou em estado grave e faleceu. Foi a primeira morte por coronavírus aqui no Brasil, foi de uma empregada doméstica. Isso é muito sintomático dos impactos dessa pandemia sobre a vida das mulheres e de como essa questão do emprego doméstico ela traz muito essas marcas da distinção social, da distinção racial e da distinção de gênero no nosso país. Um outro elemento que eu queria chamar a atenção em relação à pandemia é que as mulheres, elas estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Então, se a gente pensa, quem é que está ali no protagonismo da saúde, da assistência social, da limpeza? Quem é que são as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, as auxiliares de enfermagem, as faxineiras dos hospitais, as caixas de supermercado? Quem é que está nesses tais desses serviços essenciais? São majoritariamente as mulheres. Uma porque essas tarefas domésticas, que a gente chama também no movimento feminista de tarefas da reprodução social, porque são trabalhos que eles são essenciais à sobrevivência e à reprodução da vida, eles histórica e socialmente foram colocados às mulheres como se elas tivessem o dom natural de executá-los. Então, se tem uma ideia muito forte, a ideologia dominante de gênero, de que as mulheres praticamente já nascem sabendo cozinhar, limpar, lavar, cuidar de criança, que isso seria um dom natural. Se é um dom natural das mulheres, se é uma característica quase que biológica delas, então esse trabalho não precisa ser pago, não precisa ser reconhecido, não precisa ser valorizado. E se as mulheres elas foram responsabilizadas por executar esses trabalhos dentro de casa, no momento em que elas vão trabalhar também fora de casa, é como se os trabalhos fora de casa fossem uma extensão das tarefas domésticas. Então, se dentro de casa as mulheres são responsáveis pelo cuidado das crianças, pelo cuidado dos doentes, pelo cuidado dos idosos, pela limpeza, pela cozinha, pela alimentação, a maior parte dos trabalhos relacionados a essa questão dos cuidados também vão ser feitos por mulheres. Então, são as mulheres que estão na linha de frente do combate à pandemia. E são essas profissionais que estão ali mais vulneráveis a adquirir essa doença agora, que também sofrem com salários precários, com toda a precarização do serviço público. No caso da limpeza e da alimentação, sofrem demais com a questão da terceirização dos contratos precários, temporários. Então, a pandemia atinge as mulheres de uma forma ainda mais intensa. E tem um último elemento que eu gostaria de chamar a atenção, que também está muito em destaque agora com a pandemia, que a ONU fez um estudo de que é possível que 44 milhões de mulheres pelo mundo todo fiquem sem acesso a mecanismos de contracepção por conta da questão da pandemia, do isolamento social e da falta de abastecimento. E aí, além da questão da falta de acesso à contracepção, de correr o risco de adquirir uma gravidez indesejada no meio de uma pandemia, no meio dessa situação, com certeza também os exames preventivos ginecológicos, eles estão prejudicados agora, o acesso a pré-natal, as mulheres que estão grávidas e estão em vias de ter os seus bebês, com certeza vão ter implicações agora no parto, por conta da questão do coronavírus, das dificuldades médicas, da precariedade dos serviços, da falta de assistência, do colapso do sistema de saúde. Então, passou um caso até recentemente
de Fernando de Noronha, como as grávidas, as gestantes estão passando lá em Fernando de Noronha. Olha só, lá é uma ilha muito pequenininha que eles conseguiram eliminar o número de infectados lá. Mas existe uma lei, uma determinação de que as gestantes de Fernando de Noronha não podem ter seus filhos na ilha. Precisam se dirigir à maternidade de Recife, de barco, de avião, ficar num hotel lá em Recife, que é quase 500 quilômetros de Fernando de Noronha. Algumas gestantes estão se recusando a ir para Recife, porque lá a epidemia agora está alastrada. O número de casos só vem aumentando, de mortes vem aumentando. E algumas gestantes estão fazendo questão de garantir maior segurança para elas mesmas e para seus bebês e terem seus filhos em Fernando de Noronha, que hoje não tem nenhum caso. A justiça está perseguindo essas mulheres, já entrou com processo criminal contra algumas delas, está obrigando essas mulheres a irem para Recife ter seus bebês, porque lá elas estariam em mais segurança numa maternidade circundada de médicos. Mas assim, gente, o que é mais seguro para essas mulheres? Correr o risco de pegar uma infecção, ou ela ou seu bebê, numa situação ali de medo, de ameaça, de incerteza, de insegurança, viajando 500 quilômetros da sua casa, ou ter, como elas escolheram, o filho em suas casas mais seguras em relação à pandemia, né? Então, são várias questões muito que atingem as mulheres em vários âmbitos, sobre a questão da maternidade, sobre a questão do trabalho, sobre a questão da sua esfera pessoal, de forma muito intensa. Gostaria de destacar aqui o comentário da Mariana Roveloni. Carol, obrigada por essas reflexões maravilhosas. Eu faço coro com você, Mariana. Um dos argumentos que tem sido usados contra a quarentena é que houve um aumento de casos de violência contra a mulher. O que você poderia comentar a respeito? Olha, como a gente vem debatendo de que a crise agora, ela agrava os problemas sociais que já existiam, a questão da violência é outro desses problemas que são agravados com a crise. A casa, o ambiente doméstico, o lar, ele já era um ambiente perigosíssimo para a vida das mulheres antes da eclosão da pandemia. Segundo o mapa da violência de 2015, as mulheres sofrem aqui no Brasil uma agressão a cada 5 minutos. O Brasil já é o 5º país num ranking mundial em termos de feminicídio. Ocorre no Brasil um feminicídio a cada 1h30 no Brasil. Isso são dados de 2015. Né? Além disso, gostaria de destacar, sempre bom lembrar, que a violência contra a mulher inclui o feminicídio também tem cor, tem raça, tem etnia. Então, de 2003 a 2013, em 10 anos, o número de feminicídios diminuiu no Brasil cerca de 9,8% para as mulheres brancas. E para as mulheres negras, no mesmo período, o feminicídio cresceu 54,2%. Vocês estão me ouvindo, Pedro? Não, é que deu uma pequena congelada de um segundo. Tá ouvindo? Cortou um pouquinho? Cortou uns 3 segundos, mas não prejudicou a mensagem principal, tá tudo certo. Vou retomar só essa estatística sobre o feminicídio que eu acho importante. Uhum. Em 10 anos, feminicídio contra mulheres brancas diminuiu quase 10%, e o feminicídio contra mulheres negras subiu mais de 50%. Então, esse é o quadro que a gente já tinha aqui no Brasil em relação à violência contra a mulher antes da eclosão da pandemia. Agora, hoje, com todo mundo em casa, com a pressão do isolamento social, com o desemprego agravado, toda essa situação de tensão mais à flor da pele, de incerteza quanto ao futuro,
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em São Paulo, cresceu 44,9% os casos de violência contra a mulher e o feminicídio cresceu 46,2%. Isso é um dado de março e o comparativo é com os números de março do ano passado. E assim, a violência é um fenômeno que ela sempre se agrava no momento de crise. Então, se o marido fica desempregado, se o marido está com dificuldade de conseguir salário, ele chega em casa, ele desconta na esposa. É essa forma histórica que tem sido, a violência tem sido um fenômeno epidêmico também aqui no Brasil, muito estruturante de como são as relações. A violência é um instrumento de dominação também, de perpetuação das relações de dominação machista e patriarcal. E aí a questão, isso é uma realidade dura, mas usar esse argumento para combater o isolamento social, aí não faz nenhum sentido. Porque o fim do isolamento social também deixa as mulheres mais vulneráveis. Deixa as mulheres mais vulneráveis ao coronavírus. Deixa as mulheres mais vulneráveis a terem que ser internadas e não conseguir uma vaga na UTI, um respirador, enfim. Deixa as mulheres e o conjunto da população mais vulnerável a falecer e não poder nem ter os seus parentes, os seus familiares, os seus entes queridos acompanhando o seu velório. Uma situação duríssima. Então, é muita hipocrisia usar desse argumento para se propor a combater o isolamento social, que na verdade, muitos hoje que defendem o fim do isolamento social são justamente aqueles que na campanha eleitoral disseminam o discurso de ódio contra as mulheres, a misoginia, que fazem apologia da violência, né? O que precisa ser feito hoje para a gente combater o quadro de agravamento da violência contra a mulher no cenário de isolamento social? O Estado precisa garantir amparo às vítimas de violência. É isso que precisa acontecer. Então, já tem, inclusive, na Assembleia Legislativa de São Paulo, projetos de lei que dizem que o Estado e o poder público precisam se responsabilizar para garantir, por exemplo, locação de hotel, aluguel de espaços, para que as vítimas possam ficar, inclusive se for o caso, com seus filhos, isoladas dos agressores. Porque além do número de violências ter aumentado nesse período, também existe um debate que diz que as denúncias não estão sendo feitas. Há uma subnotificação maior das denúncias nesse momento, justamente porque a vítima sabe que ela está em isolamento junto com o seu agressor. Então, se ela for denunciá-lo, a chance dele voltar a agredi-la vai ser maior, né? Então, assim, existem políticas públicas para combater a violência e é isso que a gente deve reivindicar, e não o fim do isolamento social. O machismo é um traço cultural no país. Uma frase usada e muito repetida foi: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Como o feminismo pode contribuir para a superação desse tipo de cultura? Bom, Pedro, além de ser um traço cultural, o machismo, ele é um traço que organiza toda a forma de sociedade que a gente tem hoje, que organiza a economia, o trabalho, a política. Ele é um traço muito estrutural, ele está muito imbricado com o conjunto da forma como está organizada a dinâmica da nossa sociedade. E o senso comum legitima, constrói ideias para legitimar essa inferiorização da mulher. É um conjunto de ditados populares como esse que você disse, né? Lugar de mulher é no fogão, sabe cozinhar, pode casar, mulher no volante, perigo constante, e outras frases dessas que vão sendo perpetuadas para reproduzir essa ideia da submissão da mulher, da inferiorização, de qual é o papel social que está delegado à mulher.
Esse ditado que você trouxe, em especial, briga de marido e mulher não se mete a colher, ele legitima justamente esse cenário de violência. Ao você dizer que, Maria da Penha, discute aí com seu marido, a gente não tem nada a ver com isso, resolve aí com ele. Ao você dizer isso, que é isso que quer dizer esse ditado, você está dizendo o seguinte: a violência não é um problema social, não é um problema da coletividade, não é um problema que tem que ser tratado e resolvido pelo Estado com política pública, enfim, e isso é um problema que tem que ser resolvido entre quatro paredes da vítima com seu agressor. É isso que esse ditado quer dizer. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, é um ditado para a legitimação da violência. É um eufemismo, né, para legitimar a violência. Tira um problema que é da esfera social e joga para o âmbito privado. E aí é a luta diária, constante do feminismo combater esse tipo de ideia, esse tipo de coisa. E tem um lema lá do feminismo da segunda onda, lá dos anos 60, que é o pessoal é político, que é justamente para dizer, o problema da Maria da Penha não é um problema só dela, o marido dela. É um problema social de grandes proporções e, portanto, precisa ter política pública para combatê-lo. Então, é mais ou menos isso, assim. Além de lidar com a questão do machismo, de lidar com todas essas questões que você está falando, o feminismo também acaba lidando acaba sendo alvo ele mesmo de preconceitos. Quais são os preconceitos que você observa em relação ao feminismo? Olha, do meu ponto de vista, Pedro, os preconceitos contra o feminismo, eles deram um salto de qualidade agora, porque o principal proclamador dos preconceitos, dos estigmas contra o feminismo é o chefe do Estado brasileiro, é o presidente da República. Então, desde antes da eleição, o presidente do Brasil, o então candidato, já dizia que as mulheres são fruto de uma fraquejada, que fazia apologia ao estupro, disseminava discurso misógino, discurso de ódio, de menosprezo das mulheres, falas extremamente machistas. Então, o Bolsonaro, o chefe de Estado brasileiro hoje, ele é inimigo das mulheres e da luta das mulheres. Ele é um inimigo declarado do feminismo. Então, para mim, hoje o preconceito contra o feminismo, ele adquiriu um caráter de poder de Estado, que tem um conjunto de instituições, inclusive do Exército, para legitimar esse preconceito. Então, a situação é realmente muito grave. Então, essa ideia de que quem resiste ao machismo, as mulheres que se dizem feministas são mal amadas, são feias, querem se sobrepor aos homens, querem dominar os homens, isso tudo são ideias que já existiam antes na sociedade, hoje elas têm um status de poder de Estado legitimado pelo Bolsonaro, pelo presidente da República. Para mim, isso é uma caça às bruxas atualizada, revisitada. É a nova face do que é a perseguição das mulheres, a perseguição, a resistência das mulheres, a luta por direitos iguais das mulheres, né? A Damares, ela é uma outra expressão desse processo. Então, ela é a ministra das Mulheres e dos Direitos Humanos, que o papel principal dela é justamente proclamar uma série de preconceitos e estigmas em relação ao movimento feminista. Então, essa ideia de que meninos azul, meninos a rosa, meninos se comportam dessa forma, meninas se comportam dessa outra forma. A Damares, o papel principal dela é disseminar uma série de preconceitos e estigmas em relação ao movimento feminista, inclusive se usando dessa posição de que
ela não só é mulher, como ela é ministra das mulheres e dos direitos humanos, e ela usa o poder dela ali de Estado para legitimar e proclamar e fortalecer esses preconceitos. Então, é uma situação bem grave, bem difícil, né? Os nossos inimigos são muito fortes. Uma coisa que a gente conversou no programa sobre o fascismo e as suas consequências no governo é que, para desconstruir uma narrativa, a gente precisa construir uma outra narrativa. A gente precisa chegar até as pessoas, a gente precisa conversar com elas de uma forma que elas nos compreendam e que a gente possa desconstruir uma narrativa com outra, né? Essa que é a tentativa, justamente, por sinal, da gente estar fazendo esse diálogo aqui, essa entrevista. Então, justamente, é essa a intenção, né? Que a gente construir uma narrativa falsa, uma narrativa mentirosa com outra, né? Como é possível garantir a continuidade da luta do feminismo, apesar de uma onda de fascismo à brasileira, que pretende impor costumes conservadores que mantém o machismo um comportamento considerado como normal na sociedade? Essa questão se relaciona bastante com essa questão anterior que a gente vinha debatendo. E, para mim, apesar do cenário ser muito difícil, muito aterrorizador, o nosso desânimo, ele é uma arma na mão dos nossos inimigos. Eu acredito que a gente precisa combater o desânimo com todas as forças para conseguir avançar na conquista de direitos, na resistência a todos esses retrocessos que têm vindo com tanta força. Desde antes da eleição do Bolsonaro, as mulheres já foram protagonistas dos maiores movimentos que tiveram em oposição a esse conservadorismo expresso pelo Bolsonaro. O movimento Ele Não foi um movimento muito amplo, muito massivo, com muito apelo popular. Foi um movimento que tomou as ruas do país de norte a sul do Brasil, e não apenas nas capitais e nas grandes cidades. Foi um movimento que contou com protestos e manifestações expressivos em várias cidades do interior, às vezes que nunca tinham tido alguma manifestação. E as mulheres foram ponta de lança desse protesto, né? Então, o movimento Ele Não foi muito forte, e eu não posso deixar de falar de como a Marielle e o legado da Marielle são símbolos muito fortes do combate ao bolsonarismo e a tudo que ele representa, ao discurso de ódio, ao programa de ajuste, de retirada de direitos, de esmagamento da vida das mulheres, do povo negro, da periferia, dos trabalhadores em geral. A Marielle, ela é um grande símbolo para o movimento feminista hoje, e eu tenho certeza que a Marielle, ela é uma força viva de combate ao bolsonarismo, porque é inadmissível que o presidente da República tenha relações declaradas com milicianos, tenha relações declaradas, inclusive, com sujeitos que estão sendo acusados diretamente da execução da Marielle, e isso fique tudo bem, fique impune, fique tranquilo. É inadmissível que mais de 2 anos depois desse crime bárbaro, cruel, extremamente sofisticado, sem nenhuma dúvida de que foi um crime político encomendado, é inadmissível que até hoje, mais de 2 anos depois, a gente não tenha nenhuma resposta mais estruturada sobre os mandantes desse crime. E não me espanta, inclusive, que nesse momento em que a gente está fazendo essa conversa aqui agora, o presidente da República, em meio à pandemia, esteja tentando intervir ainda na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Não é por acaso, porque ali no Rio de Janeiro é onde está toda a articulação que construiu esse assassinato extremamente sofisticado, essa execução política gravíssima e ainda inexplicada, que foi o assassinato da Marielle em 2018. Então, para mim, a Marielle, ela deixou muitas sementes
que tem cultivado, que tem dado frutos e flores pelo Brasil afora, e ela é uma grande marca da primavera feminista aqui no Brasil, que eu não tenho dúvidas que também tomou conta desse país. No ano de 2017, em 8 de março de 2017, as mulheres protagonizaram no mundo uma greve geral das mulheres, que trazia muito forte essa pauta também do trabalho doméstico e dos trabalhos relacionados aos cuidados. Então, as mulheres fizeram um dia de paralisação geral em 8 de março de 2017, inclusive das tarefas dentro de casa. Foi um movimento muito expressivo, e eu não tenho dúvidas de que as mulheres têm força, têm fôlego, como já enfrentaram ao longo de toda a nossa história aí de exploração, de dominação, uma série de outros inimigos. Eu não tenho dúvidas de que agora nós, mulheres, também temos força, temos potência, temos condição de resistir e combater mais esse inimigo. Eu gostaria de aproveitar para falar uma coisa que acho que é muito importante, que não à toa o Bolsonaro ele está tentando federalizar o processo de investigação da Marielle Franco. Então, só gostaria de destacar aqui os comentários da Potiguara Lima, a Carol Filho sempre trazendo contribuições muito qualificadas, que foi colocada aqui, e parabéns do Bruno Francisco Pereira. Parabéns pelas reflexões que nos impulsionam para as nossas batalhas diárias. Tem também aqui, eu vou colocar num comentário, tem um site para que todo mundo possa acessar, para que a gente possa se unir nessas batalhas diárias. O federalizaçãonão.org. Gostaria de pedir para todas e todos acessarem esse site para que a gente possa unir forças contra esse absurdo que é que o processo da Marielle vai parar na gaveta do Bolsonaro. Para ele, é muito interessante que isso aconteça, né? É um absurdo. É mais um sinal da tentativa dele de impor que não se descubra, que não vá adiante, que fique lá mesmo e que acabe caindo no esquecimento. Eu estou encaminhando aqui para a penúltima pergunta da nossa entrevista. Se considerar que grupos alvos por preconceito muitas vezes acabam por reproduzir os ataques a que são submetidos, é possível admitir que existem mulheres machistas? Olha, Pedro, o machismo, ele não é simplesmente uma atitude, ou um comportamento, ou uma determinada situação. Ele é algo estrutural, que faz parte de toda a sociedade, desde antes da gente nascer. Então, ele é um processo muito forte, que está muito imbricado no conjunto das relações da sociedade. Então, todo mundo, todos e todas, reproduzem o machismo em alguma medida, porque ninguém vive numa bolha isolada da sociedade. Né? Então, em alguma medida, todos e todas nós reproduzimos o machismo. Inclusive, quando uma mulher se culpa pelas questões, não tem autocuidado, enfim, isso não deixa de ser uma forma também do machismo muito preso na gente. Mas o que eu queria chamar a atenção em relação a essa questão é que existe também uma outra consigna que o movimento feminista usa muito, que é o não basta ser mulher. A gente tem um debate muito forte sobre a questão da representatividade, que é uma questão muito cara para a gente, porque, de fato, todo o cenário político, os grandes chefes do poder econômico, do poder político na nossa sociedade são os homens, apesar das mulheres serem a maioria da população, são minoria em termos de representação política. No entanto, o debate que a gente faz sobre a representatividade, ele não é vazio de significado. Então, não basta ser mulher para contemplar a pauta que a luta das mulheres debate historicamente.
O caso da Damares é muito sintomático em relação a isso. Então, a Damares, não à toa, foi chamada para esse Ministério das Mulheres, mas ela não cumpre em nenhuma medida, muito pelo contrário, ela avança sobre os direitos das mulheres, ela estigmatiza a luta feminista, ela contribui para os preconceitos, para a dominação, para a subjugação das mulheres. Então, não basta ser mulher, é preciso ter compromisso com a luta feminista. Mas a questão da reprodução do machismo está muito imbricada no conjunto das relações sociais. O que é importante é ter esse compromisso com a luta feminista para a gente combater, inclusive, essas expressões mais cotidianas da manifestação do machismo. Eu gostaria de fazer agora a pergunta do Marcelo Lírio. O Marcelo Lírio, ele está, enquanto a gente está conversando aqui, ele está inaugurando hoje um programa que chama Entrevistarte. A ideia do programa dele é de entrevistar artistas. Hoje ele está entrevistando a Bruna Volpe. Depois eu vou postar aqui nas nossas redes o canal dele. A nossa ideia é justamente unir forças, né? Então, a gente tem que enaltecer, exaltar outras pessoas que estão tendo a ideia de fazer programas de entrevista. A gente tem que ouvir, lutar não somente pelo nosso lugar de fala, mas pelo nosso lugar de escuta também, né? Então, por conta disso, estou destacando esse programa Entrevistarte do Marcelo Lírio. E a pergunta dele é: como dialogar com adolescentes que compram a ideia de que o feminismo é o contrário de machismo? Legal, obrigada pela pergunta, Marcelo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Olha, eu sou professora da rede básica, eu dou aula para alunos de 11, 12, 13 anos na rede pública estadual. E eu não tenho dúvidas que existe uma avenida enorme aberta para o diálogo com os adolescentes sobre essas questões que a gente está conversando aqui. Os adolescentes de hoje, eles estão muito mais abertos a desconstruir uma série de padrões, a refletir, questionar em relação a essa questão do que é de menino, o que é de menina, cabelo de menino, cabelo de menina, roupa de menino, roupa de menina, enfim. Eles estão muito mais abertos a desconstruir essas questões. E os adolescentes de hoje, eles também têm muito mais contato com os debates feministas. Eu converso ou vejo as minhas alunas, os meus alunos, e às vezes eu fico muito impressionada positivamente de alguns debates e de algumas provocações e alguns embates que eles compram já com essa idade de 11, 12 anos. É uma visão que quando eu tinha essa idade eu ainda não tinha. E eu não tenho dúvidas que o fato da primavera feminista ter aflorado, do debate feminista estar mais quente hoje na sociedade, ele é muito importante para que essa juventude realmente se aproprie dessas ideias e tome essa luta para si. Claro que a gente está num momento de uma polarização ideológica, uma polarização política muito forte, existe uma radicalidade do discurso à direita extrema, que a gente já conversou bastante, e isso também impacta os nossos jovens, tem jovens que estão aderindo a esse projeto, mas eu não tenho dúvidas que o polo da resistência a esse discurso conservador, o polo do combate, do enfrentamento, ele também está bem radicalizado na juventude. Não por acaso, nas ocupações de escola que aconteceram em 2015, que sacudiram o estado de São Paulo, depois se disseminaram para outros estados do Brasil, foi um movimento muito forte, e na linha de frente daquele movimento de ocupação de escola também tinham muitas mulheres, né? Existem até algumas pesquisas sobre isso, foi um processo bem interessante. Então, eu, enquanto professora, Marcelo, estou bem animada com as perspectivas desses adolescentes de hoje em dia se apropriarem e protagonizarem o movimento feminista e tantos outros movimentos de contestação.
Gostaria de destacar aqui a participação, a entrada aqui do Ed, que chegou do jeito que a gente gosta, chegou chegando. Ele vai ser um dos próximos entrevistados no Marcelo, que eu já estou sabendo, no programa Entrevistarte. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo também. Então, é uma frase que eu sempre repito do Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E mesmo que a distância, mesmo que cheios de álcool gel nas mãos, e, enfim, a gente, aqui à distância, a gente está promovendo o encontro de ideias, de ideais, o encontro da possibilidade de pensar num mundo que seja mais justo, que seja mais harmônico. Então, o Ed, ele já aceitou uma próxima entrevista que vai acontecer, que nós vamos tratar sobre a arte e a luta LGBT. Então, já convido você também para assistir esse programa, mandar alguma pergunta, se você tiver, Carol. Eu gostaria de agradecer a Mariana Roverón, ao Potiguara Lima, ao Bruno Francisco Pereira, ao Ed, que chegou aqui. O Ed chegou um pouquinho assim, depois já tinha acontecido algumas perguntas, mas por isso mesmo que essa entrevista ela vai permanecer, vai ficar no ar. Eu vou postar, depois eu mando para você, Ed. E, assim, eu gostaria de agradecer, porque, como eu disse anteriormente, o Cidadão Cidade, quando foi pensado, quando foi planejado, eu pensei, uma das primeiras coisas que se passaram na minha cabeça foi a luta contra a LGBTfobia e o feminismo e a questão da legalização do aborto, como um desdobramento do feminismo, pelo fato da gente poder lutar pelo direito da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo. Eu gostaria de aproveitar e dizer uma coisa que eu esqueci de falar ontem sobre a questão do feminismo e a legalização do aborto, é que para as pessoas que se amparam na religião para serem contrários, existe inclusive um movimento na Igreja Católica que se chama Católicas pelo Direito de Decidir. Então, eu convido essas pessoas que conheçam o movimento das católicas pelo direito de decidir. Elas estão no Facebook e recomendo fortemente que vocês conheçam. Aqui, o Ed, Carol, li seu texto recentemente, de uma crítica necessária. Obrigado. Se você puder depois colocar... Queria agradecer, né? Eu queria agradecer também a Mari, ao Poti, ao Bruno e ao Ed, que estão sempre aí lado a lado nas lutas, amparando, fortalecendo, somando forças. E, o Pedro, eu queria pedir licença para fazer algumas indicações de leitura para a turma, pode ser? Por favor, claro. Que, como a gente está nesse momento também de isolamento, enfim, eu gostaria de recomendar algumas leituras sobre feminismo, para contribuir com o debate, com as formulações, com as reflexões, né? Um deles é esse livro aqui, Feminismo para os 99%, um manifesto. Ele foi feito justamente por aquelas mulheres que organizaram a Greve Geral das Mulheres em 2017. Ele é um livro muito didático, muito sucinto, muito sintético e muito elucidativo sobre as propostas que estão em voga no movimento feminista hoje. Um outro é esse daqui, Gênero, Patriarcado e Violência, da Eliette Saffioti. A Saffioti, ela foi uma grande pensadora do movimento feminista no Brasil. Ela escreveu a tese dela nos anos 60, em meio à ditadura militar, sempre com uma leitura muito lúcida, muito à frente do tempo dela. É um estudo muito interessante sobre a violência contra a mulher no Brasil, antes da proclamação da Lei Maria da Penha. E, por fim, esse livro aqui, uma leitura mais de fôlego, da Silvia Federici, uma italiana que é professora hoje lá nos Estados Unidos, Caliban e a Bruxa. Ele faz uma reconstrução do que foi esse processo de perseguição às mulheres, da caça às bruxas, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, como esse processo foi fundamental para a formação do capitalismo. Então, eu queria deixar essas indicações de leituras para instigar o pessoal a estudar, refletir, debater e pensar junto com a gente.
Queria agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade, Pedro. Parabéns aí pela iniciativa do Cidadão Cidade. Com certeza vou assistir as outras entrevistas, acompanhar, e estamos à disposição para futuros debates. E eu gostaria de pedir uma coisa, se não fosse muito abuso, sobre esse texto que aqui, o texto falava sobre o momento de pandemia na educação. Sim. Eu gostaria de pedir, se não fosse muito abuso, para você colocar aqui nos comentários depois, um link para a gente poder acessar, para todo mundo poder acessar esse texto. Coloco sim, pode deixar. Tá? E aí eu convido você, inclusive, para outras oportunidades, para esse texto, para os próximos que você for escrever, eu coloco à sua disposição, Cidadão Cidade está de portas abertas. É só você falar que nem disse o Ed aqui. É só você chegar e falar, cheguei, e a porta vai estar sempre aberta para você, entendeu? Então, para publicação enfim, para novas entrevistas, para perguntas, interações, aqui é a sua casa. Legal, muito obrigada mesmo, Pedro. Um abraço distante e se cuidem todos e todas, e força na luta para todos nós. Com muita emoção, eu gostaria de agradecer você. Eu estou chegando aqui no momento mais duro da entrevista, que é o momento de encerrar. Mas eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação e a participação de todas as pessoas. E uma coisa que eu sempre digo no fim das entrevistas: o Cidadão Cidade não é uma mídia independente, porque nós somos dependentes. É uma mídia dependente, dependente das pessoas que generosamente, como você, aceitam contribuir, concedendo entrevistas, mas é também dependente de você que está assistindo. Eu peço para você que compartilhe, que ajude, que curta no Facebook, no Instagram, acompanhe. Inclusive no Instagram tem algumas indicações de livros, de filmes. Inclusive eu vou depois pegar o nome desses livros que você indicou e já vou postar lá também no Instagram como indicações para as pessoas que acompanham. Uhum. Muito obrigado mesmo pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Boa noite.